E aí pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é um pouquinho densa. Nós vamos falar sobre os movimentos do século XIX que aconteceram na Europa, muitos deles motivados por conta daquelas ideologias que nós já falamos anteriormente. Vamos lá então, para a gente não perder muito tempo. Os primeiros movimentos são conhecidos como movimentos operários. Qual que é o motivo deles? Nós temos duas classes sociais: burguesia, ou seja, os patrões, os empresários, e o proletariado, os operários. Havia na mentalidade desses operários que eles eram explorados por esses patrões. E realmente eram. Carga de trabalho muito densa, muito extensa, 16, 12 horas por dia, mal remunerado, condições muito insalubres para efetuar esse trabalho. Diante desse cenário, gerou-se então alguns movimentos. O primeiro dele é o ludismo, chamado quebra-máquinas. Segundo seu idealizador, Ned Ludd, ele dizia que a partir do momento que você tinha uma máquina e essa máquina fazia o serviço de 5 pessoas, 4 dessas 5 pessoas estariam desempregadas, certo? Então, segundo ele, a máquina gerava o desemprego, por isso então iniciou um movimento chamado de quebra-máquina, ou também o movimento ludita, o ludismo, certo? Outro movimento é o cartismo, onde operários enviavam cartas ao parlamento pedindo melhoria das condições de trabalho. Por fim, o que realmente deu certo e que existe até os dias de hoje são sindicatos. Então, são operários da mesma área, do mesmo ramo de trabalho que se uniam e negociavam melhorias de emprego junto com os próprios patrões, junto com esses burgueses. Ok? Vamos lá, passando por isso, nós temos então agora os interesses de socialistas e anarquistas nessa luta operária. Eles vão criar então as Associações Internacionais dos Trabalhadores. São dois eventos, a primeira internacional e a segunda internacional. Consequência desses dois eventos, eles vão ter poucos avanços na luta operária. Por quê? Eles vão ficar brigando entre si por conta dos seus próprios interesses, que era na verdade estabelecer uma revolução para iniciar um regime da forma como eles imaginavam, um regime ou socialista ou um regime anarquista, certo? Então, por conta dessa disputa por interesses que havia entre eles, eles não investiram tanto na luta operária, certo? Esse conflito que havia entre eles foi justamente o que causou o fim dos dois movimentos, tanto a Primeira Internacional quanto a Segunda Internacional. Beleza? Ainda, agora deixando de falar sobre os operários, mas falando sobre agora os burgueses. De que forma essa burguesia ascendeu ao poder na Europa? Vamos lá. Nós sabíamos então que a Europa, como vocês estão vendo no mapa, ela era governada por reis absolutistas, principalmente o Congresso após o Congresso de Viena, que restabeleceu a monarquia por toda a Europa. Tudo bem? Então, todos os lugares que Napoleão havia passado e havia mudado tudo o regime, agora com o Congresso de Viena foi restabelecido. A monarquia absolutista, ela voltou a acontecer na Europa, certo? Vamos focar agora na França, que ela vai ser o palco central das grandes revoluções do século XIX. Na França, após o Congresso de Viena, nós tivemos a restauração da monarquia e o estabelecimento do rei Carlos X. Ele se mostrou um rei absolutista. Tudo bem, gente? Isso daí vai causar como posso dizer, vai gerar um desconforto na população francesa, principalmente nos burgueses. Porque se eu tenho um monarca absolutista, eu não dou liberdade para que essa burguesia assuma o poder. E esses burgueses, eles têm dinheiro. Se eles têm dinheiro, eles querem poder político. Então, por conta desse monarca absolutista, o Carlos X, eles instauram a Revolução dos Três Dias Gloriosos. Tiram o rei Carlos X do poder, decapitam ele, certo? E aí nós temos então a presença, ou como consequência disso, o estabelecimento do rei Luís Felipe, chamado rei burguês. Então era um rei que tinha posses, que tinha dinheiro, certo? Eu tiro esse cenário de monarquia absolutista, passa agora uma monarquia constitucional, em que esse rei burguês, ele era submisso a uma constituição. Se ele é um rei burguês, se ele é um rei rico, ele vai beneficiar quem? Obviamente, a classe mais rica. Ele vai ficar 18 anos no poder até que vai gerar algumas coisinhas. A França vai passar por uma grande crise econômica e a população pobre via que ela não era beneficiada por esse rei burguês, esse rei rico, perdão. Essa, essa classe mais pobre da sociedade, aliando-se a partidários do republicanismo e do socialismo, eles vão começar a se revelar
contra esse rei, tudo bem? Aí então iniciamos a Revolução de 1848. O que são republicanos? São pessoas que não querem mais uma monarquia, eles querem instaurar uma república. E quando nós falamos de república, nós temos que colocar aí um grande parênteses, que numa república quem governa é o presidente e não mais o rei, tudo bem? Esses republicanos vão se alinhar aos socialistas, só que os dois sozinhos não tinham força suficiente para tirar o rei Luiz Felipe do poder. Quem que vai ser a cereja do bolo para eles conseguirem a abdicação do rei? A Guarda Nacional. Quem era a Guarda Nacional? Responsável por proteger o rei. A partir do momento que essa guarda que protegeu o rei agora está do lado daqueles que estão se revoltando contra o rei, não tem mais ninguém para proteger esse rei, ok? Então esse rei vai ceder e vai abdicar ao trono, tudo bem? Então é um movimento do povo francês para tirar o rei Luiz Felipe do poder, ok, gente? Como consequência dessa revolução agora de 1848, nós temos uma segunda república. Lembra dos republicanos? Eles não queriam o fim da monarquia? Conseguiram o fim da monarquia. Estabeleceram um governo provisório e esse governo provisório criou uma nova constituição na França, dizendo que então não existiria mais monarquia no país, mas sim que deveria haver um presidente eleito pelo povo que governaria por 4 anos, ok? Esse representante agora, esse presidente, ele não poderia governar sozinho, mas ele deveria respeitar os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Dentro desse cenário todo, na França, quem vai ser o primeiro presidente eleito? Um rapazinho chamado Luiz Bonaparte. Esse nome, obviamente que para vocês não é estranho. Sim, Luiz Bonaparte era parente de Napoleão Bonaparte, ele era sobrinho de Napoleão Bonaparte. E é ele quem vai ser eleito como primeiro presidente. Mas calma aí, professor. O Bonaparte, o Napoleão, ele também era um governante bem autoritário. Sim, mas o povo francês amava Napoleão. Napoleão tinha expandido o território francês e tinha dado comida na mesa, colocado comida na mesa do povo. Então o povo gostava dele. Certo? Só que Napoleão não pode mais ser presidente, o governante da França, porque ele já estava morto, tudo bem? Quem que eles vão colocar então? Alguém que fosse próximo a ele. É aquela, entre aspas, tá, gente? É a famosa saudade do meu ex, tudo bem? Então eu não posso ter meu ex, já que o meu ex Napoleão está morto. Quem eu coloco? Alguém próximo a ele, no caso, Luiz Bonaparte. Esse Luiz Bonaparte, ele deveria governar por 4 anos. É assim que funciona numa república. O presidente eleito governa por 4 anos. Só que ele tinha muita sede por poder. O que ele vai fazer? Vai dar um golpe de Estado em 1851 e agora vai se estabelecer como grande imperador dessa França, ok? Olha como as coisas na França são controversas. Lá atrás, eles saíram de uma monarquia absolutista, eles tiraram o rei Carlos X. Agora nós temos então o presidente eleito se estabelecendo como imperador também absolutista, ok? Antes de nós irmos para o fim dessa história da França, nós temos que pegar um gancho em outros países. Por conta por conta dessa revolução de 1848, outros países na Europa também iniciaram suas próprias revoluções, chamada Primavera dos Povos. Só que em nenhum desses países deu certo. Somente na França, quando eles tiraram o rei Luiz Felipe e colocaram no Luiz Bonaparte, o Napoleão III. Ok? Além da França, ou melhor dizendo, além de motivar essas revoltas desses burgueses, a Primavera dos Povos também traz o sentimento nacionalista, principalmente em membros dos reinos onde hoje pertence a Itália e a Alemanha, ok? Então a Itália e a Alemanha naquela época não eram países unificados e eles vão buscar, através da Primavera dos Povos, a unificação de seus países. Ok? Vamos começar pela Itália, que era antigamente dominada pela Áustria e pela Igreja Católica, e através da luta de Rei Vítor Emanuel II, Conde de Cavour e Giuseppe Garibaldi, ela conseguiu sua unificação em 1870, certo? Só que o mais legal dessas histórias de unificação não é da Itália, mas sim a da Alemanha. A Alemanha, ela consegue unificar o seu território quando Otto von Bismarck, através de suas tropas, vence a Áustria, iniciando então um governo chamado de Prússia, um país chamado de Prússia,
ok? Passam-se os anos e em 1870 vai haver um confronto agora entre essa Prússia e a França, a Guerra Franco-Prussiana. Os franceses vão ser devastados por essa Prússia, ok? E através dessa vitória, a Prússia agora unifica o seu reino do norte com o seu reino do sul, formando o que nós conhecemos como Alemanha. Assim, em 1871, formou-se a Alemanha. Só que a consequência pior não vai para os alemães, mas sim para os franceses. Por quê? Essa guerra franco-prussiana vai gerar uma grande insatisfação popular nos franceses, que agora vão pedir para que Napoleão III saia do poder, certo? Então o povo francês, devido à perda da guerra franco-prussiana, vai tirar Napoleão III do poder, estabelecendo agora um governo provisório sobre as mãos de Adolf Thiers. Esse Adolf Thiers também é um monarca constitucional. Olha como é muito controversa a história francesa. Eles estabeleceram uma república. Agora, novamente, eles já reestabeleceram uma monarquia, ok? Boa parte dessas pessoas, do povo, não vai gostar desse reestabelecimento de uma monarquia sob o comando de Adolf Thiers e vão formar o famoso Conselho da Comuna. São operários socialistas que não aceitavam Adolf Thiers. Esse movimento vai ser chamado de Comuna de Paris, só que vai durar apenas alguns meses, porque os soldados desse monarca chamado Adolf Thiers vão reprimir e matar esses soldados. Ok, gente? Como eu falei, matéria densa, falei rapidinho, espero que tenham entendido. Se não entenderam, voltem no vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado por terem assistido até aqui, gente. Valeu, tchau, tchau.